Bom dia, gente. Vamos começar, né? Eu tinha feito alguns comentários aqui com o pessoal que entrou um pouquinho antes sobre a aula na Rede Minas hoje, né? Eles passaram fatorial, permutação, permutação por repetição, arranjo e combinação. Nós vamos por partes, tá bom? Porque é muito conteúdo e é muito importante que vocês entendam como aplicar cada coisa e não simplesmente ver o conteúdo por si só, né? Você vê uma fórmula ou vê né, como é que resolve um exercício, né, é pouco para que você realmente desenvolva uma habilidade para poder conseguir resolver vários problemas a partir daquele conceito, tá bom? Então, hoje, a nossa aula não seria de fatorial, né, mas, devido à aula da Rede Minas, eu já tinha até preparado uma aula para vocês sobre isso, então eu vou adiantar e nós vamos começar com fatorial. Eu lembro que vou dar exercícios. Hoje de manhã postei no grupo de vocês já um dever. Eu quero confirmar e que vocês leram direitinho, que vocês vão ter até terça-feira da semana que vem, ou seja, vocês vão ter uma semana para fazer esse dever, que são os exercícios do PET. Semana 1 até a 4, ou seja, tudo que está lá naquele conteúdo que o governo mandou, naquele caderno, deve ser feito e me enviado por e-mail, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu já falei, pode me questionar, gente. Então, não é porque nós vamos encontrar uma vez por semana que você só pode me questionar aqui na aula ao vivo. Eu estou à disposição de vocês para qualquer dúvida durante a semana. Vocês me questionam, né? E eu quero dizer que, para mim, é um prazer poder ajudar vocês. Então, não fica curtindo dúvida, não, tá? Ficou com dúvida em algum exercício? Pergunta, né? Eu posso, às vezes, te dar uma orientação, você vai conseguir pensar numa solução para aquilo, tá? Bom, hoje, então, nós vamos falar sobre fatorial. Até, acho que foi o Pedro que tinha me questionado quanto tempo de aula que seria hoje. Eu tinha falado que seria por volta de 30 a 40 minutos, porque nós faríamos ainda algumas coisas relativas ao princípio multiplicativo e princípio aditivo. Eu tinha separado um jogo, que é muito interessante, para vocês fazerem, e algumas perguntas a respeito do jogo, certo? Que é sobre números de senhas, e é muito interessante. Mas, né, devido à aula da Rede Minas hoje, então, eu troquei o meu cronograma. Depois vou mandar no grupo para vocês, fica como uma atividade extra, né? Um jogo bem interessante, acho que vocês vão gostar, tá bom? E aí eu mando lá e vocês vê se conseguem participar e me responder depois. São 2 perguntinhas só que eu faço a respeito do jogo, tá? Vai ter outro dever, tá? Hoje eu mandei esse dever do PET. Eu espero que a maioria já tenha resolvido muita coisa, porque eu fui pedindo, né, para vocês ir fazendo semana a semana. Então, eu acredito que muita coisa vocês já fizeram. O que ainda não fez, termina, certo? Quem já fez tudo, perfeito. Depois é só me enviar o e-mail. Agora, vai ter um dever que é relativo à aula de hoje, tá? Que está no material de vocês, no livro, mas de qualquer forma eu vou mandá-la no grupo para vocês poderem olhar, caso quem não tem o livro, tá bom? Então, nós vamos começar. Todo mundo está vendo? Me dá um ok, por favor. Se todo mundo está vendo a minha tela, né? Está escrito aí matemática, ciências e aplicações, o meu nome, todo mundo está vendo? Sim. Sim. Perfeito. Uhum. Então, vamos lá, vamos começar. Ó, a aula de hoje é só fatorial. Então, nós vamos destrinchar um pouco mais o que é o fatorial. E aí, vocês vão ver que tem muita relação com a aula que foi passada hoje, mas eu acho que a gente vai aprofundar bem mais do que foi falado hoje, tá bom? Então, vamos lá, ó. É comum, às vezes, nos exercícios, aparecer uma resolução assim. Vê se é comum. Se vocês já fizeram para trás, em algum princípio multiplicativo, fazer assim, ó. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou aparecer, tipo, 26 vezes 25 vezes 24. Ou igual tá ali, 10 vezes 9 vezes 8. Vocês já viram isso acontecer em algum exercício de vocês? Me respondam aqui. Sim.
Sim, né? Por exemplo, esse 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, às vezes aparece assim, quantas senhas com 4 algarismos distintos eu consigo formar? Se fala 4 algarismos distintos, senha com 4 dígitos, e aí você consegue, então, fazer essa continha aí. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Na primeira opção, você tem 4 opções de algarismos, e aí 4. Como é distinto, você não pode repetir, passa para ser 3. Depois 2 e 1. Esse 26 vezes 25 vezes 24 foi exatamente o que aconteceu quando a gente via, por exemplo, quantas placas nós conseguimos formar na parte das letras, né? Com letras distintas. Então, na parte das letras, acabava acontecendo isso. 26 vezes 25 vezes 24, né? E assim por diante. Então, isso aqui é comum. Essa é a base do fatorial, mas vamos aprofundar mais um pouquinho. O que acontece? Dado um número natural n, esse n pode ser qualquer número natural. O que é número natural, gente? Pertence ao conjunto dos números naturais, né? Então, qualquer natural, aquela parte dos conjuntos dos números naturais inteiros. Definimos o fatorial de n e indicamos, essa aqui é a simbologia utilizada, n e uma exclamação, a gente chama n fatorial, ou o fatorial de n, tanto faz, tá bom? Isso aqui foi falado na aula da Rede Minas hoje. Se o n for zero, então a gente está falando de zero fatorial, e zero fatorial é sempre 1. Ele até explicou e fez uma demonstração bem básica sobre o porquê que é. Caso vocês tenham dúvida, eu peço para que retornem lá naquela aula, porque ele definiu como é que é. Mas o que importa para a gente não é você saber demonstrar aquilo. Neste momento, é lembrar que zero fatorial é 1, tá bom? 1, se o n for igual a 1, 1 fatorial é 1. Agora, se o n for um número maior ou igual a 2, então o que acontece com o n fatorial? Maior ou igual a 2, ele pode ser 3, 4, 5, 6, até um número gigante. O que acontece é que, percebam que n é o mesmo número que está aqui. Ele está sendo multiplicado por um antecessor a ele. Vamos entender o que é antecessor. Se eu estou falando do número 10, o que antecede o 10 é o 9. Então, seria 10 vezes 9, 2 que antecede o 10. 10 vezes 8, e assim por diante, até parar no 1. É uma multiplicação consecutiva que você vai diminuindo, 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 até chegar no 1 e para no 1, certo? Então, o fatorial de um número é uma multiplicação. Vamos entender um pouquinho o seguinte, à medida que o n aumenta, o cálculo de n fatorial pode ser um pouquinho trabalhoso. Então, isso daqui que está escrito, n fatorial é igual a n vezes n menos 1 fatorial, é válido para todo número que pertence aos naturais sem o zero. O que é esse símbolo aqui, esse asterisco? É que o zero não faz parte. Então, qualquer conjunto dos números naturais sem o zero, essa fórmula é válida. O que quer dizer essa fórmula? Por exemplo, igual eu falei lá, 10. Se eu estou substituindo n por 10, então 10 fatorial, eu posso escrever como 10 vezes, quem que é um número abaixo do 10? O antecessor. É o 9. Só que aí, neste último, eu tenho que pôr o símbolo do fatorial. Porque, na verdade, o 10 fatorial, ele é a multiplicação até chegar no 1. Mas e se eu não quiser escrever até chegar no 1? Eu posso parar antes. Mas eu tenho que colocar o símbolo de fatorial para indicar que continua. Olha aqui o que eu coloquei aqui, eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem, O 5 fatorial é a multiplicação. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. O 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas peraí, essa parte, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, é 5 fatorial. Então, por isso que eu posso fazer isso aqui, que é o que eu estava falando na tela anterior. Que o 6 fatorial é a mesma coisa que o 6 vezes o 5 fatorial. Certo? Até aqui vocês entenderam? Sim.
Perfeito, gente. Se tiver dúvida, me questiona, tá? Fiz mais um exemplo aqui, ó. 8 fatorial, multiplicação do 8 até chegar no 1. 9 fatorial é a multiplicação do 9 até chegar no 1. Bom, mas dessa parte aqui do 8 até chegar no 1, a gente já viu que isso é 8 fatorial. Então, eu posso escrever 9 fatorial como 9 vezes 8 fatorial e parar antes. Para que serve isso, gente? Serve para a gente fazer muitas contas, que às vezes o número fatorial é grande, e aí para eu não ter que ficar escrevendo tudo. Olha só, dei alguns exemplos aqui para que serve isso. Vamos calcular quanto que é 10 fatorial dividido por 7 fatorial. Eu poderia escrever aqui 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 até chegar no 1, dividido por 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, até chegar no 1. Mas, pelo que a gente estava falando antes, pela aquela propriedade, o que eu posso fazer para facilitar? Em vez de eu escrever até chegar no 1, o que eu vou fazer? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. E vou parar aqui. Eu posso parar aqui, eu posso parar em qualquer momento que eu quiser. Eu poderia parar no 9 fatorial, eu poderia parar no 8, eu poderia parar igual eu parei aqui no 7, ou em qualquer outro número. Se eu não chego no 1, eu ponho o símbolo do fatorial no último que eu parei, para indicar que a conta continua. Porque 7 fatorial é a multiplicação até chegar no 1, mas eu não quero escrever essa conta. Eu quero simplesmente escrever desse jeito. Dividido por 7 fatorial. O que acontece aqui? Bom, numa multiplicação, né? Uma fração, onde você só tem multiplicação, não tem soma, não tem nada, você pode simplificar. Então, esse 7 fatorial, dividido por ele mesmo, eu estou simplificando, é 1. Então, olha como que facilitou a minha conta. Daquela conta que teria que ser enorme se eu fosse escrever tudo até chegar no 1, ficou só isso daqui. E eu vou fazer a conta de 8 vezes 9, 72. Vezes 10, pronto, 720. Seria 720 sobre 1, mas a gente não precisa escrever o sobre 1. Se você escrever sobre 1, aí depois você tem que dividir. 720 dividido por 1, que dá 720. Pronto, fechamos aqui nessa resposta, certo? Olha essa outra opção que eu dei aqui. 100 fatorial dividido por 98 fatorial. Imagina, gente, imagina você escrever 100 vezes 99, vezes 98, vezes 97, até chegar no 1. E depois escrever sobre 98 vezes 97 até chegar no 1 é inviável. Então, por isso a propriedade é importante. O que a gente vai fazer aqui só? 100. Nossa, ficou horrível aqui, né? Vamos melhor. Não vou. Vamos lá, gente. Vocês entenderam aqui, ó. Aqui é 100 vezes 99 vezes 98, e o que eu faço aqui? Paro. Eu sei que a conta continua, mas eu não quero continuar essa conta. Eu vou parar sobre 98 fatorial. E aí eu posso cortar. E aí minha conta ficou simplesmente 99 vezes 100. Então, 9.900. Ótimo. Olha mais essas continhas aqui. Aqui eu tenho uma multiplicação de fração com fatorial. Então, o que vocês têm que olhar, gente? O que for mais fácil para você simplificar de forma que ficar mais fácil possível para você fazer essa conta. Então, primeiro vamos olhar para a conta para ver. Eu estou vendo que o 9 e o 8 é muito fácil um de chegar no outro. Então, o que eu vou fazer? O 9 fatorial, eu vou fazer 9 vezes 8 fatorial e vou parar no 8 fatorial. Por que eu estou parando no 8? Porque eu estou vendo que tem uma conta aqui, uma fração, que tem o 8 fatorial aqui embaixo, ó. Então, isso me ajuda, porque como isso é uma multiplicação, eu posso simplificar. Pronto, olha, eu já eliminei um fatorial da minha conta. Bom, continuando. Agora eu tô vendo que o 7 e o 6
é mais fácil de chegar. Agora, uma coisa que eu quero que vocês prestem muita atenção, que é coisa que muitos alunos erram, e que, assim, a gente cansa de falar, então eu quero que vocês parem tudo que vocês estiverem aí pensando na morte da bezerra e vamos prestar atenção no que eu vou falar agora. O fatorial, gente, ele só decresce. Ele não faz uma multiplicação de maneira alguma aumentando o número. Então, não é no 6 fatorial que eu vou mexer. Em quem? É no 7, porque o 7 é maior e ele decresce até o 6. Então, eu consigo fazer a conta fazendo isso, ó. 7 vezes 6 fatorial. Ô, gente, mas é que mexer com o mouse é difícil, mas tá bom. E aqui em cima, o 6 fatorial, eu vou manter. Então, eu vou cortar esse denominador com esse numerador, que é o 6 fatorial com 6 fatorial, e vamos analisar o que sobrou na minha conta. 9, aqui eu simplifiquei, ficou 1, e aqui eu simplifiquei, ficou 1. Então, fica 9 vezes 1 vezes 1, 9. 9 no numerador. Sobre 7 vezes 1 vezes 1, 7. Então, 9 sétimos. E acaba a conta aqui. A nossa conta não dá uma conta igual essa daqui, não vai dar a resposta com fatorial lá na frente. O número que está dando lá na frente é um número fracionário, normal, tá? É um número do conjunto dos números racionais, tá bom? Eu eliminei todo o fatorial que tinha na conta. Olha essa conta aqui. Vamos pensar. O 12 é o maior deles, então o 12 eu consigo decrescer. Eu consigo decrescer até quem? Eu consigo decrescer até o 10, que é mais fácil. Eu consigo decrescer até o 3 também, mas não justifica eu fazer 12, decrescer até o 3. É muito mais fácil eu parar no 10, então é isso que eu vou fazer. 12 vezes 11, vezes 10 fatorial. Sobre o 10 fatorial, vezes, o que eu vou fazer com esse 3 fatorial? Não tem com quem cortar? Eu vou desenvolver. O que é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1. Pronto. O 10 fatorial aqui eu posso simplificar com 10 fatorial. Então, ficou em cima 12 vezes 11 e embaixo 3 vezes 2 vezes 1. Eu posso, gente, fazer a conta quanto que é 12 vezes 11, fazer a conta quanto que é 3 vezes 2 vezes 1 e dividir depois. Eu, particularmente, gosto de simplificar antes. Eu acho que facilita o nosso processo, então é isso que eu vou fazer. O 12, ele simplifica com 3. Aqui dá 4, né? Porque é 12 dividido por 3, e 3 dividido por 3, 1. Ó, o 4 simplifica com o 2. 4 dividido por 2 dá 2, e 2 dividido por 2 dá 1. Observem, gente, que embaixo, aqui no meu denominador, eu só fiquei com o denominador 1. Então, facilitou, porque ficou 1 vezes 1 vezes 1, e denominador 1 a gente não precisa colocar. O que ficou no numerador? 2 vezes 11. Pronto, resposta inteira. 22. Eu gostaria que vocês abrissem o microfone um pouquinho e me falassem até aqui tá tranquilo, se estão entendendo bem o que eu estou explicando. Tranquilo até agora. Tá certo. Tranquilo. Boa, Fernando. Tranquilo. Tá suave, Gabi. Tá bom, então vamos continuar aqui, ó. E agora, hein, moçada, olha aqui o que eu pus para vocês. Vamos calcular agora n mais 1 fatorial sobre n menos 1 fatorial igual a 6. Então, vamos pensar. N mais 1 fatorial é um número, só que é um número desconhecido. Eu não sei que número que é esse. E nem sei que número que é n menos 1 fatorial. Aí eu vou perguntar para vocês. Qual deles é o maior? Eu quero que vocês abram o microfone para me falar. O maior é n mais 1, como um número desconhecido, ou é n menos 1? E aí, moçada, quem que é maior? Gente, ninguém? Ó, vocês têm que pensar que n é um número.
Eu estou somando 1 nesse N. E embaixo, eu estou subtraindo 1 desse N. Quem que é maior? É o N mais 1 ou é o N menos 1? Mais 1. O N mais 1. Perfeito. Todo mundo entendeu por que o N mais 1 é maior, né? E eu estou somando 1 a um número que eu não conheço. E no denominador aqui, eu estou subtraindo 1. Então, o N mais 1 é o maior. Se ele é o maior, eu vou decrescer ele. Eu não posso mexer no denominador, porque o denominador é o menor. Tá, mas como que eu decresço N mais 1? Me fala, quem que é o antecessor de N mais 1, gente? N menos 1? Tem um no meio. Entre N. o N... Isso, o N. Vamos pensar aqui, ó. N mais 1. O antecessor não é um número abaixo? Então, por exemplo, vamos pegar um número mesmo. Número 10. Se eu quero ver o antecessor de 10, eu sei, lógico, que é 9, porque a gente está habituado com isso. Mas se a gente for pensar no 9, o 9 nada mais é do que 10 menos 1. Então, vamos pensar aqui no N mais 1. Vou escrever aqui em cima, olha. Às vezes vai ficar meio bagunçado, mas vamos pensar aqui, ó. N mais 1 é um número, certo? Tá. Eu quero fazer o antecessor. O que é o antecessor? É tirar 1 deste número. Quando eu tiro 1 do N mais 1, fica N mais 1 menos 1, que a gente corta, que dá N. Certo? Então, o antecessor de N mais 1 é 1 a menos. E 1 a menos de N mais 1 é só o N. Certo? Então, é N mais 1, N. E quem que é o antecessor do N? Quem que é, gente? Quem que vem antes? O N menos 1. Perfeito. Aí, quando eu tiro 1 do N, ó, eu tinha N. Eu quero tirar 1. O que eu faço? Tiro 1. E fica que número? N menos 1. Ah, quanto que dá essa conta? Não sei, né? Ela é uma expressão. E eu vou deixar nessa expressão. Então, observa agora, eu vou fazer a resolução desse exercício, para vocês verem. Se não entender, a gente repete. Vamos lá. Eu vou pegar o N mais 1, que é o maior, e vou desenvolver até chegar no menor, que é o N menos 1. Observem que eles têm que estar dentro do parênteses, porque isso é uma multiplicação, e se eu não colocar o parênteses, eu fico multiplicando só os números que estão pertinho. E não é isso, eu quero multiplicar todo o conjunto N mais 1 vezes. Aqui não precisa do parênteses, porque é uma expressão com um único fator, né? Vezes N, então, e depois o sucessor de N, que é N menos 1. Tá, mas o fatorial não tem que parar no 1? Eu nem sei que número é o N, nem sei que número é N menos 1. Então, o que eu faço? Eu paro aqui. Mas quando eu paro antes de chegar no número 1, eu tenho que pôr o fatorial. Então, vamos olhar aqui se vocês entendem, ó. O N mais 1 fatorial foi desenvolvido, ficou N mais 1 vezes N menos 1 fatorial. E isso tudo está sobre o N menos 1 fatorial. Agora ficou ótimo essa parte, né? Essa primeira parte aqui, porque como em cima é uma multiplicação, eu posso cortar, simplificar. Então, nós vamos simplificar o N menos 1 fatorial com N menos 1 fatorial. Ficou muito bom. Só que aquela conta, isso que eu acabei de escrever tudo aqui, gente, é só o desenvolvimento desta parte, ó. Eu só desenvolvi isso. Isso está igualado a 6. Então, eu tenho que manter esse igual a 6 aqui. Vou fazer um risco aqui para a gente terminar a resolução por aqui. Ó, o que fica aqui? Essa aqui é uma multiplicação, eu tenho que aplicar a propriedade distributiva, ó. N mais 1 vezes N. N ao quadrado. Todo número, ele vezes ele mesmo, é ele ao quadrado. N ao quadrado. Tá, agora,
mais 1 vezes N, mais N. Acabou, né? Não tem mais nada para fazer, porque aqui eu já desenvolvi essa multiplicação, o resto aqui está cortado, então acabou. E isso tem que ser igual a 6. Aí agora eu quero que vocês abram o microfone de novo para me contar aqui. O que eu tenho que fazer agora? E aí, moçada? Olha bem para essa conta aqui. Que conta que é essa? É uma equação, não é? Uma equação do Segundo grau. segundo grau. Como que a gente resolve? Quem lembra? Delta e Bhaskara? Perfeito. Pode ser por delta e Bhaskara ou pode ser por soma e produto. Antes da gente resolver, nós precisamos organizar essa equação. Ela não está na forma organizada. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, colocar n ao quadrado mais n. Vou trazer o 6 menos 6 igual a 0. Pronto, agora ela está organizadinha. Eu tenho, isso aqui é como se fosse x ao quadrado mais x menos 6 igual a 0. Só que em vez do x é n, resolve do mesmo jeito, né, gente? Então, nós temos que definir na equação do segundo grau qual é o valor de A, B e C, que são coeficientes aqui, não é isso? Então, vamos lá. Quem que é o meu A? O n ao quadrado. Não. Vamos lá, uma coisa muito importante. O A, B e C são números que acompanham, né, cada um desses fatores. Então é 1. Perfeito, é o 1. Então, quem acompanha o n ao quadrado, e o a realmente é o fator, né, o coeficiente, desculpa, o a é o coeficiente do n ao quadrado, e aí a gente vê que o coeficiente de n ao quadrado é 1. Quem que é o b? 1 também. 1 também, que é o coeficiente do n, né? E quem que é o c? Menos 6. Perfeito, menos 6. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Vocês estão acostumados a resolver só por delta e Bhaskara ou já estão acostumados também a resolver por soma e produto? A gente resolvia mais por Delta e Bhaskara. Delta e Bhaskara. Dá mais trabalho, né, moçada? Vocês não acham, não? Quer que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou resolver por soma e produto. Vou explicando detalhadamente a resolução, porque ela é muito simples. E se você tem dúvida, você resolve por delta e Bhaskara aí no seu caderno, verifica se deu o mesmo valor do meu, e depois você analisa o que é mais fácil de fazer, tá? Delta e Bhaskara vocês já sabem. Só relembrando a fórmula, delta é b ao quadrado menos 4ac, vou deixar aqui, ó, para quem estiver esquecendo, né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Horrível esse 4, né? Mas é 4, viu, gente? E Bhaskara, eu acho x' e x duas linhas. São duas raízes, né? Quer dizer, depende do delta, né? Aí eu vou menos b, mais ou menos a raiz do delta, tudo sobre 2a. Bom, quem tem dúvida, pode resolver aí por essa forma. Vamos resolver por soma e produto, ó. A soma, ela é dada, ficou parecendo um 5, né, gente? É um S. A soma, ela é dada por essa fórmula aqui, ó. Menos B sobre A. Mas, de qualquer forma, tô achando bem estranho. Mas tudo bem, vamos lá. Vai dar 1, né? E o C sobre A. Vou fazer aqui os dois. Eu tô achando que tá errado do lado de cá. Vai dar menos 6 sobre 1. Menos 6, certo? Então, aqui, ó, deu 1 e menos 6. Agora, vamos fazer aqui por delta, pela fórmula de Bhaskara, ó.
vai ficar x', menos o b, menos 1, menos raiz de delta, menos 5, sobre 2a, 2. Por isso que eu falei, tá dando diferença, ó. Menos 3. Certo? Deu menos 6 sobre 2. E x duas linhas. Menos d mais a raiz de delta sobre 2. Tá dando 4 sobre 2, 2. Então, deu ao contrário. Ah, não, tá certo. Tá certo, ó. Deu ao contrário, não. Vem cá. Resolvi aqui por delta e Bhaskara. Aqui vocês têm o valor do delta para vocês olharem, tá? Tá certinho, ó. E aqui é o valor de x' e x duas linhas. Agora, quando você resolve por soma e produto, você ainda tem que achar... Aqui não é x, né, gente? É n. Lá em cima, a hora que vocês for achar, então, é n' e n duas linhas, tá bom? Olha aqui. Quando a gente está fazendo por soma e produto, eu tenho que pensar em dois números que eu somo e que dá 1, e dois números que eu multiplico e dá menos 6. O que acontece é que, quando eu estou fazendo a multiplicação e eu estou vendo que está dando um número negativo, eu já tenho certeza que um dos meus fatores é positivo e o outro fator é negativo, certo? Por quê? Porque num produto, para dar um valor negativo, significa que a multiplicação tinha sinais diferentes. Então, eu já sei que um desses n aqui é negativo e o outro é positivo. Então, eu vou deixar assim. Bom, número que dá 6 quando eu multiplico, ou é 1 vezes 6 ou é 2 vezes 3. Aí eu vou pensar, se for 1 vezes 6, 1, vamos colocar menos 1. Menos 1 vezes 6 não vai dar menos 6. Mas na hora que eu pegar menos 1 mais 6, dá 5. Então, eu já sei que não é. Vamos fazer o contrário. Se for menos 6 e 1, na hora que eu multiplico, dá certo. Mas na hora que eu pego menos 6 mais 1, aí dá menos 5, também não dá certo. Então, vamos tentar com 2 e o 3, que aí é por isso que deu a resposta aqui, ó. 2 vezes menos 3, 2 vezes menos 3 é menos 6. Tá, mas 2 menos 3 é menos 1, então não deu certo. Por que que não deu certo? Não, tá certo, aqui é menos 1, deu certo. Então, é essa, menos 3 e 2. É um outro jeito de fazer, né, gente? Aí é mais para você fazer um raciocínio aí por soma e produto. É que a soma e produto é só isso daqui, ó. Vocês me desculpam aquela hora... Opa, desculpa aqui, ó. Aquela hora eu peguei a fórmula do x e y do vértice, fui fazer aqui. Soma e produto é menos b sobre a, e a soma menos b sobre a, e o produto c sobre a, tá bom? Então, vamos lá. Ficou bem bagunçada aqui essa tela. Eu queria saber o seguinte, vocês conseguiram entender? Deu para entender, Dan. Sim. Deu? Tá bom. Ó, eu quero chamar a atenção de vocês para a diferença desses dois exercícios que eu dei aqui nessa tela, ó. Esse primeiro e esse segundo. Qual que é a diferença que vocês estão enxergando neles aqui? Uai, danos o de cima ainda subtrai um. Não, não é isso não, tem uma diferença. Sem ser, por exemplo, na parte do fatorial em si, ele tem uma diferença. Qual que é a diferença que está no primeiro e no segundo exercício que eu coloquei aqui? Ninguém está observando nada de diferente? Os números e o sinal também. Não é isso. Ó, eu quero que vocês observem o seguinte. No primeiro exercício... Essa não tem resultado, Fernando? Oi, peraí, fala de novo. E essa não tem um resultado? É isso mesmo. Olha só, eu quero chamar a atenção de vocês para isso. No primeiro exercício, eu coloquei, né, uma fração com fatorial, mas coloquei igual a 6. Aí, o que aconteceu? A hora que a gente resolveu, eu cheguei nisso daqui, ó. Uma equação do segundo grau.
A equação do segundo grau, ela tem que ser, né, primeiro que tem que ter um n ao quadrado, igual tá aqui, ou no caso, x, né? Deixa eu só aceitar alguém que tá pedindo aqui para... Tô conseguindo ir. Pronto. Então, voltando aqui, então, como eu tenho esse igual a 6, eu acabei tendo uma equação de segundo grau, ela está igualada a zero no final. Como que eu consegui igualar ela a zero? Porque ela estava igual a 6, eu consigo trazer o 6 e igualar a zero. E toda vez que ela está igualada a zero, eu consigo resolver e achar valor para o n, nesse caso aqui. Então, eu consegui achar o n' e o n duas linhas. Então, o que significa isso? Eu queria, antes de passar para a próxima, né, eu queria comentar uma coisa importante com vocês. Fatorial é só para número natural, certo? A gente não acha fatorial, por exemplo, dos números inteiros. O que é o número inteiro? O número inteiro tem números negativos. Não existe fatorial de número negativo. Então, antes da gente passar para o exercício de baixo, eu estou fazendo a comparação aqui com vocês, mas eu quero que vocês observem o seguinte. N' deu menos 3. Se eu substituir esse N, que é uma das opções do valor de N, por menos 3, vai ficar assim, ó, menos 3 mais 1. E menos 3 mais 1 é menos 2. Aí essa conta aqui, ó, ficaria menos 2 fatorial. E não existe isso. Não existe fatorial de número negativo. Aqui também ficaria negativo se eu considerasse o menos 3. Então, ficaria menos 3, menos 1, menos 4. Aí daria menos 4 fatorial, e não existe. A gente não tem fatorial de número negativo. Então, o que acontece? Eu achei dois valores para n, né? N' e n duas linhas. No caso deste resultado nosso, a única solução é o 2. Você pode acontecer também de você resolver uma equação, igual a que nós resolvemos aqui, e todos os dois valores, nenhum dos dois servir. Pode acontecer. E aí a solução é vazia. Então, vocês têm que observar isso depois no fim do exercício também. Então, neste caso, o 2 serve, porque 2 mais 1 é 3, e 3 fatorial a gente tem como resolver. E 2 menos 1 é 1, e 1 fatorial a gente tem como resolver. Então, realmente, quando eu substituo o n por 2, dá certo. Observa que em cima ficaria 3 fatorial, embaixo ficaria 1 fatorial. E se a gente desenvolver 3 fatorial, é o quê? 3 vezes 2 vezes 1. Estaria dividido por 1, então é ele mesmo, né? Que daria o 6 que deu aqui, ó, certinho. Tá bom? Então, isso é mais uma coisa para a gente observar. Então, quando a gente tem essa igualdade, a gente vai encontrar valores para n', n duas linhas, quando for uma equação do segundo grau. Quando for uma equação do primeiro grau, uma equação simples, você vai encontrar um valor de n. Mas quando você encontrar, é necessário verificar se aquele valor encontrado serve para a sua equação, tá bom? Então, essa é uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. Agora, nós vamos resolver essa outra aqui, ó. E diferente lá da de cima, o que aconteceu? A gente não tem uma igualdade. Então, quando a gente não tem uma igualdade, gente, nós temos que resolver e parar numa expressão. Eu não vou resolver igual eu resolvia de cima, achando valor para n. Eu não vai chegar a essa finalização, tá bom? Então, vamos lá. Agora eu quero que vocês me falem. Quem é o maior? N mais 3 ou N mais 2? N mais 3. Perfeito. Vou mexer nele então, né? Vou mexer nele e chegar até o Davi tá chegando agora para a aula. Não dá, né, Davi? Hein, Davi? Chegando 10h15 para a aula que começou 9h30. Considerar, ver o que vai fazer com essa presença desse povo que tá chegando nessa hora. Viu? Mesmo assinando a lista, hein? Tô vendo a hora que vocês estão chegando na aula. Ó. Então, vou mexer aqui. Vai ficar N mais 3. Quem que é o antecessor do N mais 3, gente?
Quem que é? N mais 2? Perfeito, aí eu já acabei, né? Aí eu quero mostrar uma coisa para vocês, ó. N mais 2, a gente vai parar no fatorial sobre... Nossa, ficou horrível aqui. N mais 2 fatorial. Vou poder cortar, né? Opa! E aí, resposta N mais 3. Ah, dona, não desenvolve, não. Não vai resolver qual que é o valor de N? Não, não vai resolver. É o que eu falei para vocês. Vocês têm que observar. Quando tem o valor aqui, você vai chegar numa igualdade, né? Numa equação onde vai estar igual a zero e você vai desenvolver e achar o valor. Quando não tem, você vai chegar numa expressão e vai parar nessa expressão. Nós chegamos na expressão N mais 3 para aqui, tá bom? Então, aqui a gente finaliza por aqui. Eu quero que vocês anotem aí, por favor, né? O livro de vocês, página 234, números 28 a 34, vai ser mais esse dever. É referente a essa aula que eu dei hoje, sobre fatorial. Como eu falei, a gente está aprofundando os conhecimentos que foi passado hoje na aula da Rede Minas. Então, eu preciso que vocês façam esse dever. Vocês vão ter também o prazo até terça-feira, então tá super tranquilo, tá bom? Só do 28 ao 34. Aí eu aguardo, então, enviar para o meu e-mail. Então, ó, lembrando, vocês têm 2 deveres para essa semana. Terminar de fazer, quem não terminou ainda, os exercícios do PET, semana 1 a 4, e esse exercício do livro, tá bom? Vou passar a lista de presença para vocês. Só um minuto. Pessoal, assina a lista aí, por favor, tá? Tá aí no chat já. É só entrar e preencher e assinar. Certinho, eu vou lá. Tchau, Fernando. Ô, pessoal, quem já respondeu tanto a lista de presença quanto os exercícios que eu mandei aí para vocês, tá liberado, tá bom? Eu agradeço, um abraço para vocês. Tchau, e bom até. dia. Até. Bom Um abraço, dia. professor. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia. Vai com Deus. Deus também.